Nossa saudação a você que visita pela primeira vez esse nosso canal, porque nós estamos iniciando um novo projeto e aí você procura saber qual que é o seu objetivo. Eu sou o Diácono Lombardi, da Diocese de Barretos, Estado de São Paulo, e quero começar esse primeiro vídeo com um novo projeto relacionado à pastoral do ensino religioso na linha de catequese para adultos, apresentando em sucessivas videoaulas os principais pontos de destaque do Catecismo da Igreja Católica. Este mesmo aqui, promulgado em 1992 pelo então Papa e hoje São João Paulo II. Nós queremos que este programa tenha por base esse versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5, quando os apóstolos e os discípulos pediram para Jesus: Senhor, aumentai a nossa fé. A nossa intenção é auxiliar todas as pessoas que se interessarem em conhecer um pouco mais a doutrina da Igreja Católica, com mais detalhes, interpretações dos textos deste catecismo, porque às vezes vem com uma linguagem um pouco mais teológica, porque a princípio é destinada àqueles que serão depois intérpretes dos textos aqui elencados. Por isso nós esperamos que seja útil para quem tem o desejo de, por exemplo, um dia se tornar catequista, ou trabalhar em outras pastorais, ou então para os próprios catequistas que sintam ainda a necessidade de um profundo conhecimento, conhecer um pouquinho mais a doutrina, que lhes dê mais segurança na transmissão das mensagens catequéticas. Hoje, com a utilização das redes sociais, a Igreja se sente bem à vontade para usá-las também no objetivo de fornecer uma formação continuada aos fiéis, nesse estilo de um EAD, ensino à distância, principalmente para aqueles que muitas vezes têm dificuldades de se ausentarem de seus lares quando convidados, ou por questão de seus serviços profissionais, seja à noite ou nos finais de semana, para participar de encontros formativos. E essas videoaulas, então, irão servir para que os nossos irmãos e irmãs as assistam nos dias e horários da sua conveniência. Às vezes poderá parar o vídeo, anotar, fazer anotações, repetir quantas vezes quiser, porque sempre vão estar disponíveis nesse nosso canal. Mas é bom a gente ressaltar que, de modo algum, essas EADs, esse tipo de videoaulas, ensino à distância, não querem substituir esses encontros presenciais de formação promovidos pelas diversas pastorais da Igreja. Elas nunca vão ser mais importantes do que a presença fraterna dos membros de uma pastoral, de um movimento, nesses encontros de formação presenciais. Cada videoaula nós pretendemos que tenha uma duração média de uns 30 minutos. Às vezes um pouco mais curtos, outras vezes talvez a gente se estenda um pouco mais, dependendo do assunto, dependendo do contexto. Hoje, nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro encontro, nós queremos apresentar alguns já destaques desse catecismo, lançado, como nós dissemos, pelo São João Paulo II em 1992. E isso se deu depois de um pedido do sínodo, feito no Sínodo dos Bispos em 1985, para que a Igreja tivesse, numa linguagem mais moderna, o catecismo da Igreja Católica.
Então o Papa formou uma comissão para elaborar esse catecismo. Ficando pronto, ele foi divulgado da primeira vez numa edição no idioma francês, em 1992. E essa Constituição Apostólica, ela levou o nome, o Depósito da Fé, em latim, Fidei Depositum. E aí foi publicado oficialmente este catecismo. Mas ele precisava ser revisto e publicado nos diversos idiomas, né, de todas as nações. Então, em 1997, meados do ano, na festa da Assunção de Nossa Senhora, em agosto, foi lançado pelo mesmo Papa João Paulo II a Carta Apostólica Letamur Maniopere. É uma grande alegria, né, de poder transmitir agora, dizia o Papa na época, um catecismo já revisto e pronto para ser publicado em todos os idiomas da face da Terra. Esse catecismo, ele é constituído por 2.865 parágrafos. Ele tem 4 partes, que a gente pode destacar já assim para você. Está aqui até dividido. Essa primeira parte tem o prólogo e é sobre o credo. Eu creio em Deus Pai, ou o símbolo apostólico, ou o símbolo niceno-constantinopolitano. É a parte em que nós vamos começar essas videoaulas a partir de agora. Sempre que algum desses vídeos estiver pronto, ele já vai ser disponibilizado no nosso canal aí do YouTube. E nós vamos destacar os pontos principais de cada artigo do credo. Eu acho que teremos assim bastante novidade para apresentar para aqueles que não têm assim muito conhecimento da doutrina, ou mesmo aqueles que têm, mas tendo uma interpretação diferente, né? Quero esclarecer que não serão assim aulas de teologia, de modo algum, mas vamos procurar sempre transmitir numa linguagem mais apropriada para que tenha assim um melhor entendimento. Mas vai ser a primeira parte dos nossos estudos, o credo, que são os dogmas da fé, ou também chamada nossa profissão de fé, que nós rezamos em todas as missas dominicais, né? Temos a oração do credo. A segunda parte do catecismo é sobre os sacramentos. Já é essa parte aqui, né? Os 7 sacramentos destrinchados, quem sabe, né? Vamos torcer aí para que a gente chegue lá. Esse é o objetivo do nosso projeto. Primeiro, a profissão de fé, depois essa segunda parte, que é os sacramentos, a terceira parte do catecismo, que é essa aqui, já sobre a vida em Cristo, também denominada a moral católica, o que nós devemos fazer, né? Depois de tantos dons que Deus nos oferece, nós, claro que precisamos dar uma resposta a esse Deus tão amoroso, tão misericordioso, que nos convida, né, a fazer essa aliança com Ele. E aí então vem essa parte, a vida em Cristo, que é aqui no catecismo a terceira. Primeiro, a profissão de fé. Segundo, os sacramentos. Terceiro, a vida em Cristo. E por fim vem a quarta parte desse catecismo, que é sobre a oração. Como rezar? Como que deve ser uma oração? Às vezes nós não sabemos rezar. Às vezes rezamos mal. Então, também precisamos refletir
sobre essa parte importantíssima que é o fechamento do catecismo, sobre a oração. E conclui, inclusive, com a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Deus nos ensinou, Jesus Cristo. Então, bom, essa última parte aqui, que parece que não é muito grande, de fato é, mas aqui tem as siglas, informações, né, e bibliografia, é aquela parte que nos ajuda em localizar no catecismo, por exemplo, as passagens das Sagradas Escrituras. Nós temos muitas citações que nos fazem ir ao catecismo e assim a gente vai aumentando o nosso conhecimento. Então, como nós vimos aqui no quadro, o SIC, que a gente usa também esse tipo de abreviação, não é a única, porque essa palavra SIC, às vezes a gente pode lembrar, né, do SIC e o RG, os nossos documentos, o cartão de identificação do contribuinte, mas na verdade aqui nós queremos que seja interpretado como o catecismo da Igreja Católica, mas tem outros tipos de citações que quando um autor está escrevendo um artigo ou um livro, ele utiliza, né, de acordo com as normas, né, de publicações em geral. Então nós vemos que o catecismo ele é subdividido em parágrafos. Eu quero mostrar para vocês que no catecismo os parágrafos eles vêm aqui a numeração nas laterais, né? Então aqui, tanto aqui do lado, aqui estão em vermelho, né, nessa edição. Então nós temos os parágrafos todos numerados, desde o número 1, a vida do homem, conhecer e amar a Deus, até o último, que é o 2865, que dá para a gente mostrar aqui com mais detalhes. O prólogo, ainda, claro, não é a primeira parte do catecismo, é uma introdução. São 25 parágrafos de apresentação do catecismo. Então, logo no número 1, né, tem como ver aí, nós temos esse prólogo que começa com esses dizeres, né? Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. E por aí vai, né? Aí depois no 26º parágrafo, começa os estudos, as reflexões, né, o aprofundamento do credo. O primeiro, a profissão de fé, desde o primeiro artigo até o último, são os dogmas de fé. Tem o símbolo apostólico, tem o símbolo niceno-constantinopolitano, e ele ocupa uma boa parte do catecismo, né? Até no parágrafo 1065. Depois nós temos, como vimos já, a vida em Cristo, os sacramentos, perdão, a segunda parte do catecismo, os sacramentos, desde o batismo, né, até a unção dos enfermos, do parágrafo 1066 a 1690. Por fim, nós temos em seguida nós temos a terceira parte, a vida em Cristo, ou também com esses, né, textos sobre moral, que na época, se Deus quiser, chegaremos lá para destacar, né, os pontos importantes, onde estão os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Do parágrafo 1691 até o 2557. Aí sim, a quarta parte do catecismo e a última, que é sobre a oração cristã, até o final do catecismo, totalizando então esses 2.865 parágrafos em que se constitui. E nós temos aí então
essa intenção de gravar inúmeros, não sabemos quanto, mas talvez centenas, né, de videoaulas. Queremos nos dedicar a esse serviço e ajudá-los num maior aprofundamento da fé. Olha, nós colocamos aqui, né, no prólogo, que nós já lemos uma parte, e só para mostrar onde que fica, né, a numeração do parágrafo, quando vocês forem procurar alguma citação que vocês encontrarem num livro, num documento da igreja, né, o parágrafo 1, e aqui o último, 2865, que sempre termina cada assunto com um resumo. O 2865 termina com o Amém do Pai Nosso, que é a última, né, oração do catecismo que nós vamos estudar. Então é assim que a gente localiza os parágrafos no catecismo da Igreja Romana. Aqui nós temos um exemplo de citação. Vamos supor que você encontre num livro ou em um artigo, o autor quer fazer uma referência ao catecismo e aí você vê lá dessa forma. Pode ser que seja de uma outra catecismo romano, ou mesmo abreviado Catequeses Romano, 1038. É para você procurar no catecismo esse parágrafo. E aí você vai encontrá-lo lá, né? Sobre o juízo final, está aqui o 1038, que o autor quer que você também vá lá e confirme que está no catecismo aquilo sobre o qual ele está falando. E aqui nós temos então uma visão de páginas, né? Como vocês podem ver os versículos, os parágrafos numerados todos aqui, além disso com outras referências. Muito bem, nós temos então essa intenção de fazer com que nós sempre procuremos aumentar a nossa fé. Nós vamos ainda conversar um pouco, provavelmente já no próximo encontro, sobre o que é crer, o que vem a ser, né? A fé, o acreditar. E nós temos que descobrir o sentido da vida humana. Aqui nós apresentamos o símbolo dos apóstolos, também chamado símbolo apostólico, porque nós vamos começar por aqui, não nesse propriamente, mas no símbolo niceno-constantinopolitano, em que tem a razão da nossa fé, né? Essas partes principais, nesse caso aqui, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, a Igreja e o final dos tempos, né? O término da nossa vida. Mas os nossos estudos, eles vão começar utilizando o símbolo niceno-constantinopolitano. Depois daremos mais detalhes a esse respeito, né? Então nós queremos também discorrer alguma coisa sobre o credo, o creio, o ato da fé, a necessidade dessa fé, quem é Deus, né? Tem gente que precisa ter um conhecimento um pouquinho melhor dos atributos que nós damos a Deus, né? Todo-Poderoso, Ele é o Deus Pai Criador, é um dos atributos, né, que o que vem a ser atributo, nós vamos ver isso já nos primeiros encontros. E aqui então tem a parte da criação, que é importante, e olha quanta coisinha boa que nós temos para refletir. Depois tem essa segunda parte do nosso credo, né, o mais extenso, que é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, desde o seu nascimento, a divindade, a natureza divina de Jesus Cristo, né? Ele é verdadeiro Deus e um verdadeiro homem, sobre esse mistério da encarnação, sua geração, sua consubstancialidade com o Pai, né? Ele que também
tem o atributo de criador, porque tudo que o pai faz, o filho faz, etc. É uma linguagem que nós precisamos ir conversando. A sua paixão, morte e ressurreição, né? E a presença dele para sempre nesse reino do qual todos nós participamos. O Espírito Santo. Como vai ser interessante, importante que nós falemos sobre o Espírito Santo. Nós muitas vezes vemos pinturas a respeito de Deus Pai, vemos muitas figuras, muitas pinturas, quadros, imagens de Jesus Cristo, mas aí nós já temos alguma dificuldade, né, para desenhar o Espírito Santo, para mostrar o Espírito Santo. Afinal, é um Espírito, né? E então nós precisamos conversar a respeito disso. Por que é uma pomba? Por que é o fogo, ou uma nuvem, ou outras imagens do Espírito Santo, né? Esse fogo abrasador. Olha como que é necessário que nós tenhamos, né, pelo menos mais alguma instrução, alguma formação sobre o Espírito Santo, que para muitos católicos, inclusive, pode ser às vezes um tanto desconhecido. Se até muitas coisas de Jesus Cristo nós não sabemos, me perdoem dizer, mas às vezes tem gente que sabe tudo, né? De atores, de atrizes, de cantores, jogadores de futebol, que são transformados em ídolos, celebridades. Então, acontece que as pessoas sabem mais da vida desses ídolos que a pessoa começa a cultuar. Veja, por exemplo, acontece, né? O time de futebol, a pessoa veste uma camisa e aquele time de futebol vira uma verdadeira religião. Até crimes são cometidos em nome de um time de futebol ou de uma celebridade. Às vezes transformamos em ídolos. E o que é essencial? Fica para trás. Sobre Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que Ele nos convida a ir morar com Ele. Quantas vezes nós não sabemos nada de Jesus Cristo? Sabemos muito pouco da sua vida. Nunca nos preocupamos saber como é que era a vida de Jesus, a sua natureza humana, esse Jesus, Deus que se faz um homem-Deus, um Deus-homem. Então, veja quanta coisa que nós poderemos estar aqui, né, levando ao seu conhecimento e sendo útil na transmissão das mensagens do Evangelho. E temos depois, então, ainda nessa primeira parte do catecismo, o que é a igreja, né? Às vezes nós não conhecemos como que é a igreja, não sabemos o que vem a ser um cardeal, qual a diferença de um bispo, de um arcebispo, por que existem padres religiosos, padres diocesanos, o que é uma congregação religiosa, por que os religiosos fazem votos, como que faz para um jovem chegar ao presbiterato, ou um padre se tornar bispo, como é que se elege um papa, como que são apresentados esses nomes, como que é a organização da igreja no Brasil, nós não sabemos. Muitas vezes nos passa despercebido a divisão regionalizada da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O que vem a ser a CNBB? O que é uma diocese? Qual é a diferença de uma arquidiocese, prelazia? Então tem muitas, né, coisinhas para a gente conversar sobre a igreja.
a remissão dos pecados. E aqui uma parte que às vezes assusta tanta gente, a morte, a ressurreição dos mortos. Por que da morte? Como que é morrer? Como que é o que nós esperamos? Essa teologia da esperança, a vida eterna, a ressurreição dos mortos e a próxima vida. Porque quanta gente pensa que aqui se acaba tudo, morreu, acabou. Quanta gente vive dessa forma, achando que tudo é aqui na terra e mais nada. Morreu, pronto. E aí nós precisamos conversar sobre isso. Nossa vida é interminável. Deus nos deu a vida para nunca mais acabar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fique aí esse nosso convite para você acompanhar essas nossas videoaulas. Se você estiver então interessado, procure sempre esse nosso canal e logo nós vamos estar estamos publicando essa primeira videoaula, mas logo em seguida já estaremos publicando a de número 2 e assim por diante. E se Deus nos ajude, nós vamos conseguir levar esse nosso projeto em diante. Fique com Deus e que Deus o abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.